pé do chão e pula, vai, vai. Aleluia. Oh. Quando a noite fria cair sobre mim, na, 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 e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, oh, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Faça assim, querido. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, na, 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 e no deserto eu me encontrar, quero ouvir você cantando bem forte e me cercar, oh, sendo impedido de prosseguir. Só no teu irmão aí, ó. Sei que o teu fogo cairá sobre ti. Diga pra ele aí em nome de Jesus. Sei que o teu fogo cairá sobre ti, oh, 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 e me levará em te confiar, e me levará. Solta a sua voz, povo de Deus, e diga. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando. Quero ouvir você. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua. Tira o pé do chão, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Eu grito, por isso eu grito, na presença do rei. Eu corro, por isso eu corro, na presença do rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, oh, oh, e eu passarei pulando. Tira o pé do chão e pula. Por isso eu na presença do rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Eu grito, por isso eu grito, grito, grito na presença. Por isso eu corro, 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 corro na presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Dance pro Senhor.
paz seja convosco. Estou me sentindo um verdadeiro paranaense, viu, gente? Porque assim que a gente tem rodado aqui no estado, nos distritos, as equipes que têm vindo, realmente tem alegrado o nosso coração. E nós vamos compartilhar algumas experiências para que juntos cresçamos, porque ninguém cresce sozinho. Jesus chegou aqui e formou uma equipe, e com a equipe que nós vamos realizando a obra. Ninguém cresce sozinho. Fala comigo, ninguém cresce sozinho. A primeira vez que eu vim no Paraná foi quando a terceira igreja fez 35 anos. Está fazendo quanto agora, Júnior? Cadê o Júnior? 50 aí? 54. Pastor Odá era a pastora. Eu fui acompanhando o pastor Antônio Genaro, que batizou no mesmo dia, irmão do pastor Mário, que o pastor Adolfo. Então, nós, naquela oportunidade, estava fazendo 35 anos, e o pastor Antônio Genaro, que é irmão do pastor Mário, que é o presidente do nosso estado de Minas Gerais, nosso presidente, meu pai na fé, naquela oportunidade ele me trouxe. Aí eu conheci a terceira igreja, é a primeira vez que eu vim no Paraná. E depois pregou à noite, e no outro dia nós ficamos o dia inteiro no aeroporto Afonso Pena. O aeroporto estava fechado e nós passamos o dia todo no aeroporto. E à noite nós fomos embora. E foi uma experiência muito abençoada. Depois voltei outras vezes, quando eu fui o coordenador dos impactos no Brasil, e a gente organizou, junto com uma equipe, naquela oportunidade, lá na chácara, onde é o CTMQ, nós organizamos o currículo único para os ITQs em todo o Brasil. E assim funciona até hoje, com uma equipe que decidiu e foi respaldado pelo pastor Mário. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na hora que você forma uma equipe e começa a se aconselhar, não apenas dar ordens como pastor ou como pastora, mas se aconselhar ou aconselhar mutuamente e orientar as pessoas, elas vão te acompanhar. E acompanhando nessa multidão de conselheiros, não tem jeito, a gente vai ganhar as almas e cuidar delas. E o nosso lema no Brasil hoje, da Quadrangular, é ganhar e cuidar. Fala comigo, ganhar e cuidar. Bem forte, ganhar e cuidar. Esse lado, ganhar, e esse, ganhar, bem forte, ganhar e cuidar. Agora, quem ama ganha, quem ganha cuida. Vamos lá. Como um grande coral, a Quadrangular, a nossa igreja, ela ganha muita gente, seja através das campanhas, seja agora através dos grupos pequenos. Mas é importante ressaltar que, ao inserir os grupos pequenos ou as células, um dos propósitos é continuar ganhando e ganhando mais, mas cuidar dessas pessoas. Uma criança bem cuidada, ela cresce sadia. Ela pode ter os seus problemas diversos, mas ela bem cuidada, ela cresce sadia. E ao crescer sadia, primeiro, ao crescer, uma criança, ela traz alegria dentro da casa. Uma criança espiritual nova, ela agita a casa. Se a criança fisicamente é um bebezinho, já agita uma casa, uma igreja que não ganha almas, que não tem bebês espirituais, essa igreja vai caindo num marasmo. Ela vai criando um estado de só um cerimonialismo, os cultos, vai ficando num estado de religiosidade, e aí um começa a julgar o outro, aí começa a chamada fofoca do Satanás. Mas quando a gente tem crianças dentro da casa, essas crianças agitam a casa, ocupam o nosso tempo, toma conta da gente, a gente toma conta dela, a gente fica ocupado e não tem tempo nem de pecar. Quando a gente fica com muito tempo, a gente peca fácil. Mas quando a gente está muito ocupado, a mente não tem tempo de pensar em bobagem.
E na medida que a gente envolve a igreja para ganhar almas, e essa estratégia hoje, que não é nova, e ela será até Jesus voltar, porque ela não começou agora. Quando a gente vai lá no livro de Gênesis, quando Deus procurou formar a primeira família, uma coisa interessante, quando houve aquele atrito entre os irmãos, e um destruiu o outro, o Senhor disse a Caim: Caim, onde é que está o teu irmão? Isso ele estava cobrando assim, e a sua responsabilidade enquanto família para cuidar do seu irmão? É muito simples, e é o jargão. Eu sou da família quadrangular, então sendo da família quadrangular, eu sou da família de Deus. Então sendo família, vem a pergunta de Deus a Caim, vem a minha a você: onde é que está o teu irmão? Como é que está o teu irmão? A nossa igreja vai continuar ganhando muito, mas é hora de nós treinarmos as pessoas, além de ganhar, cuidar. Além de ganhar, cuidar. E o Senhor disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Tem 20 e poucos anos que eu estudo sobre este assunto. O primeiro pastor que me ensinou, me orientou, foi o pastor Márcio Valadão. Fui no escritório dele, estava começando a crescer a igreja dele. Ele chegou em Belo Horizonte junto com o pastor Mário, e ali sentei. Nós fomos para um sítio que ele emprestou, e eu levei os pastores da região e mais uns 3 superintendentes junto com os seus, e fomos lá várias vezes, no sítio Elim, ali na Pampulha, perto do aeroporto. E ali ele foi com a equipe dele. Depois eu descobri o pastor Joãozinho, que está em Caxias, da nossa igreja, que foi o primeiro a dar aula para o pastor Eibe Uber sobre grupo pequeno. Foi o primeiro. O pastor Joãozinho foi a Belo Horizonte e ficou conosco lá num sítio 3 a 4 dias. Até guardei o nome do sítio até hoje, porque marcou, chamado Retiro dos Pinheiros, indo para o Rio de Janeiro. Ficamos ali 3 dias aprendendo há 23, 24 anos atrás. E alguns princípios nós começamos a aplicar. Por exemplo, nossos líderes precisam ser pastoreados. O nosso líder de grupo, você não precisa desfazer dos grupos missionários, nem da escola bíblica. É só dinamizar, é só contextualizar, é só orientar e ir a campo trabalhar, porque o grupo já diz missionário. Desde aquela época, o pastor Márcio Valadão me falou um negócio interessante. Falou: Toninho, a igreja de vocês tem a melhor estrutura. A minha igreja é batista, eu tenho que mudar tudo. Vocês não precisam mudar nada, é só enxugar as agendas. É só enxugar. Falou isso há 20 e tantos anos atrás. Então, nós já temos uma estrutura de grupos, e fazer com que esses grupos se multipliquem nas casas, em vez de ficar reunindo uma panelinha na igreja que não rende e não cresce. Joga o grupo missionariamente pelas casas, pelas empresas, pelos escritórios, pelos consultórios, e depois esse grupo faz uma grande celebração com o grupo, fora a celebração geral que o pastor faz com a igreja. Em vez de reunir 30, 40 mulheres por semana, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, as mulheres no campo trabalhando, na grande colheita, traz para uma reunião de mulheres 200 mulheres, 150 mulheres, 300 mulheres, os homens é a mesma coisa, os jovens é a mesma coisa. É só a gente pegar o que nós temos de bom, que é essa estrutura que nos trouxe a igreja até agora. Mas eu comecei a fazer isso lá atrás, quando eu fui para o interior. Tirava toda semana, não mais do que meia hora, e chamava o presidente de homens. Tirava 10 minutos para perguntar para ele como. Tinha uma fichazinha, aprendi com os assistentes sociais, para desenvolver a anamnésia, que é um nome bonito, né, e da área da profissão. E o médico também, que tem aquela ficha, né? E a gente, Jesus é o médico dos médicos,
né, da nossa alma, e a gente é um médico para essas pessoas espiritualmente. Com aquela fichinha, durante 10 minutos. E aí, como é que está seu filho, sua filha? E fui anotando. Deu os 10 minutos, falei assim, agora eu vou fazer uma oração para esse assunto aqui, sobre a sua família. Punha a mão na cabeça dele, o líder, ele se envolveu no meio da multidão para receber a oração. Não, você é um discipulador dele, você é profeta dele, e naquele tempo com ele você impõe as mãos e profetiza, e o milagre vai acontecer na vida dele de forma específica. E você vai fazer com os seus liderados. Isso é um efeito natural, do jeito que ele aprende, ele passa. São conceitos transferíveis. 10 minutos, punha a mão na cabeça dele, orava, mais 10 minutos eu ia tratar agora da vida espiritual dele. De 0 a 10, tirar na minha ficha, que nota você daria para a sua vida de jejum? Põe aí. De 0 a 10, que nota você daria para a sua leitura da palavra e pelo seu estudo da palavra? Porque a leitura é uma coisa, o estudo é outra. De 0 a 10, como é que está seu relacionamento com seus vizinhos? Como é que está seu relacionamento com seus colegas de trabalho? Coloca aí, ele escrevendo. Ele falava e eu anotava também na minha ficha. Pedia para ele anotar também, porque aquilo era uma sequência de trabalho. Depois dessas perguntas, completava os 10 minutos, eu orava por ele e disse, vamos continuar conversando sobre este assunto, porque eu não passava de 10 minutos. Quando ele me dizia assim, pastor, eu tenho um assunto muito grave, sério, preciso tratar com o senhor, aí eu fazia uma outra agenda, fora do discipulado.